Amém. Quem aqui está pronto para a morte? Quem aqui crê que se morrer agora estará na glória para sempre? Quem crê? Ergue os seus braços. Amém? Amém, amém. Você gostaram do teatro? Que ridículo, meu Deus. Que vergonha do Bart. Gente, acho que a primeira vez que eu vim aqui na igreja, eu lembro que o Lucas fez uma pregação, não sei se alguém de vocês estava aqui, ele estava vestido, uma roupa laranja, e ele estava querendo fazer um link com relação lá aos Estados Unidos, que estava degolando as pessoas, lembra disso? E aí eu lembrei dessa pregação dele que me marcou muito mesmo, inclusive a minha esposa está aí, e ela, no mesmo dia, ela veio a crer, veio a entender, né? Foi nesse dia, né? Foi. E foi muito bacana. Então a ideia foi vir aqui meio a caráter e fazer essa pergunta para vocês de fato, de verdade. Está esquentando, João. Se a gente crê e se a gente morrer hoje, a gente está na glória. Essa é a pergunta que tem que ficar na mente de vocês. Ok? Bom, tirando o mico, né? A palavra de ensino hoje, que me coube, a gente vai tratar um pouquinho de finados e nós vamos falar também de Halloween. Quem aqui brincou no Halloween aqui? Alguém? Não? Só eu? Caramba! Bom, então vamos lá, vamos dar início. Primeiro vamos orar, gente. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos. E Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui novamente falando com esses jovens. Se eles estão aqui, Pai, porque eles querem, Pai, ouvir da Sua palavra, entender mais, crescer mais e ter cada vez mais fé, Senhor. Me use, Pai, fale através de mim, para mim mesmo e para esses jovens que aqui estão, Pai, para que eles não abandonem esse caminho, para que eles estejam sempre debaixo dos braços do Senhor, Pai. Que eles venham, Pai, cada vez mais e mais, cada dia que passa, ter mais fé e convicção, Pai, que esse é o caminho para a vida deles, Senhor. Não deixe que eles desviem, Pai, do caminho, Pai, e através dele, Pai, para que eles tenham conduta cristã, para que as pessoas que ainda não creem, Pai, as pessoas, os familiares, enfim, todos aqueles, Pai, que vejam neles a mudança, que vejam neles o Senhor. Por favor, Pai, faça isso por nós, Pai. Nós precisamos do Senhor. Amém. Precisamos da Sua misericórdia, Senhor. Amém, Pai. Amém. Bom, jovens, vamos lá. Só para caráter de curiosidade, falando de finados, olha que coisa interessante. Finados, ele veio aparecer 998 anos depois de Cristo, ou seja, depois da crucificação. Finados, assim, quando começou praticamente, foi 998 anos
através do Frei Odílio. O Frei Odílio, ele decretou, ele falou para os monges, ele decretou para os monges para que naquele momento em diante, para que rezasse para os mortos, ok? Então, quando alguém morria, etc., os monges tinham que rezar para esses mortos. 4 séculos depois, ou seja, 400 anos depois, o Papa, eu não vou lembrar o nome na época, ou seja, estamos falando aí a 1400 depois de Cristo, ele decretou o dia de finados, dia 2 de novembro, o dia de finados, e assim até hoje. E chegou no Brasil através dos portugueses, claro, né? Quando eles vieram para cá, começaram a evangelizar, etc., e trouxe para cá o finados, ok? Bom, meus queridos, nós, os evangélicos, ou seja, quem aqui, evangélicos entre aspas, mas quem aqui poderia definir a palavra evangélico? Alguém? Isso, exatamente. Evangélico por quê? Porque nós seguimos o Evangelho, nós seguimos a palavra de Deus, ok? Até aqui? Bom, se isso é uma verdade para vocês, como é para mim também? Quer sentar? Quer puxar a cadeirinha? Puxa ali para lá. Tem cadeira aqui. Perdeu o teatro, olha só. Puxa vida. Eu estava procurando e não achei aqui. Vamos lá. Bom, se é uma verdade a palavra, se é verdade a Bíblia para vocês, segundo a palavra, não há fundamento bíblico para visitar nossos entes queridos, ok? Apesar de a gente amá-los, apesar de trazer saudades, enfim, não faz sentido, não há na Bíblia algo nesse sentido, tá? Eu prefiro, por exemplo, eu prefiro trazer na memória os entes queridos que foram, tá? Até cito aqui, ó, tem uma avó que eu orava demais, eu lembro que ela morreu já faz uns 15 anos, eu tenho sempre ela na memória, mas eu guardo dela os momentos bons, os momentos alegres, os momentos felizes para ela. Não faz sentido ir lá rezar no túmulo dela, tá? Porque ela não está mais ali, tá? A Bíblia não fala algo diferente disso, ok? Bom, vamos abrir ali, vocês estão com o celular fácil ali, com a Bíblia, Salmo 146, versículos 3 e 4. Ok? Eu vou ler aqui, não vou pedir para ninguém ler, não, porque vocês já apagaram o micro de uma vez, né? Está escrito assim, Salmo 146, versículos 3 e 4. Não confie em homem, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Ou seja, eles voltam ao pó. Quem morreu já está inconscientemente para esse mundo. Não tem mais conexão mais com esse mundo, ok? Meus irmãos, a Bíblia fala de 2 lugares, olha que interessante, onde os mortos podem ficar depois que eles se vão. Ou é o céu, ou é o inferno. Exatamente isso, tá? Amados, purgatório, reencarnação, ou simplesmente aqueles que morrem e acaba, é o que os ateus acreditam. Não entendi, né? Eu não creio em purgatório, mas eu nem sei o que é. Purgatório é o seguinte, ó. Existem religiões que acreditam que se a pessoa morre aqui, tá? E ela vai para um purgatório, ela vai para um lugar onde ela vai se purificar e até que os pecados dela sejam pagos, etc. Aí sim ela tem acesso ao céu. Ela vai purgar, ela vai sofrer para depois. Exatamente, ela vai purgar, ela vai sofrer, entendeu? Até então, de repente, se você for boazinha, você vai ficar pouquinho no purgatório, você vai sofrer pouquinho. Mas se você for ruim, você vai ficar bastante tempo nesse purgatório. Assim, só de parar para ir. Segundo algumas religiões, sim. Exatamente. Agora, a questão principal que a gente tem que ter em mente é o seguinte, por isso que a primeira pergunta aqui, se nós somos evangélicos, se nós acreditamos na palavra de Deus.
Se isso é uma verdade para a gente, na Bíblia não retrata, a Bíblia não fala de purgatório, a Bíblia não fala absolutamente nada disso, ok? Mas existem religiões que acreditam assim, mas não tem base bíblica para isso. Eu acho que isso tem que ficar muito bem claro, ok? Se houvesse base bíblica para isso, a gente estaria aqui discutindo, a gente estaria falando isso aqui, mas não tem, então não faz sentido algum, tá bom? Tanto é que eu acabei de falar, finados, comemorada, começou há 1000 anos atrás, praticamente, né? Então não existia essa questão, tá bom? Em João 14, importante a gente ressaltar, em João 14, 6, Jesus diz assim, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acho que só essa aqui já resolve essa questão, essa sua dúvida, tá? Não é questão de purgatório, não é questão de reencarnação, ou eu já até ouvi num hippie do Lucas uma vez, teve uma pessoa lá que não tinha entendimento ainda, infelizmente ela não caminha mais com a gente, e ela falou assim que ela veio de uma cenoura. Tudo bem, eu já ouvi isso. Mas não tem fundamento bíblico aqui, não tem, na palavra não diz isso. A palavra é muito bem clara, tá? Jesus diz que o caminho, a verdade e a vida, ok? Por isso, se precisamos viver intensamente o Evangelho. É por isso que todo mundo aqui bate na tecla de que a gente tem que ler a Bíblia, que a gente tem que estudar, que a gente tem que fazer aquela brincadeira que nós fizemos aqui sábado passado, que a gente tem que fazer como é que fala aquele teste que nós fizemos aqui com vocês? Quiz, exatamente. Isso tudo por quê? Para que cada vez mais a gente tenha cada vez mais entendimento bíblico. E quanto mais entendimento bíblico, menos dúvidas a gente vai ter, mais convicção a gente vai ter com relação à fé, mais convicção a gente vai ter que realmente o nosso Salvador é Jesus. Ok? Assim? Bom, vamos lá. Vamos abrir Salmo 115, no versículo 17. Também tem uma discussão aqui para a gente muito interessante. Salmo 115, versículo 117. Está assim: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Então, amados, porque estão no silêncio, eles não podem sequer louvar a Deus. Então, quem morreu está no silêncio, eles não podem sequer louvar a Deus. Não tem mais contato, não tem mais ligação, não tem mais esse elo. Tá bom? Claro até aqui? Tudo bem? Todos aqueles que morreram estão adormecidos. Olha que legal. Esperando o grande dia, o dia de Jesus voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. E se for o caso, nós aqui, se for da nossa geração, nós aqui seremos arrebatados com ele. Olha que interessante. Então a Bíblia retrata justamente isso. Você morreu, está desligado desse mundo. Até a volta de Jesus. Jesus voltando, ele vai levar aquele que creu, em primeiro lugar, e depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados. A Bíblia retrata dessa forma com relação à questão de finados. Ok? Tranquilo até aqui? Bom, em resumo, baseado na Bíblia, nós não visitamos os mortos, eles nada sabem, mas o que nós precisamos, gente, em vez de ir lá e rezar no caixão e visitar, etc., o que nós precisamos, gente, é orar em vida, é orar para aqueles que estão vivos. Isso sim que a Bíblia retrata. É orar para o seu familiar que ainda não creu, é orar para o seu amigo, para o seu vizinho, enfim, para que eles também tenham a convicção, que eles venham crer naquilo que vocês estão crendo. Eu tenho certeza que vocês creem que Jesus Cristo é o seu Salvador. É isso que nós temos que fazer em vida, orar para que principalmente os seus familiares, aquelas pessoas que vocês amam aqui em vida, venham a crer também, e não esperar a morte, que depois que morreu, acabou, não tem mais como você orar no caixão de ninguém, pedindo para Deus, ou seja lá para quem for, para que acolha ele. A oportunidade é agora, a oportunidade é em vida. Isso fica muito bem claro.
Amém. Amém? Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, ainda bem que ninguém perguntou dúvida nenhuma. Bom, vamos lá. Então, com relação a finados, eu acho que é isso que eu tinha. Eu fiz aqui um resumo muito bem resumido aqui. Dá para ficar 2 dias conversando a respeito disso. Mas o importante é que vocês levem para casa que nós temos que resolver essa questão agora, já, em vida. É crer agora. A Bíblia retrata claramente isso em várias passagens, em João, em Mateus, em Lucas, em todo mundo, que somente terá acesso aos céus, ao lado do Senhor, aquele que virá crer. Tá? Então vamos orar, gente, para aquele seu familiar, aquele seu parente, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E, gente, vocês não têm noção. Eu oro, não vou falar todos os dias, mas todas as semanas, para que meus familiares venham a crer e conhecer aquilo que eu conheci. Eu tenho certeza que vocês também conhecem. Amém? Bom, agora vamos falar um pouco de Halloween. Halloween foi uma delícia, eu engordei uns 2 quilos, tanto que eu comi. Tô brincando, gente. Mas eu já brinquei assim, não tinha entendimento, eu era cego. Mas é o seguinte, também em caráter de, para a gente aprender, para buscar de onde veio essa questão do Halloween, né? Até para nós agora é há pouco tempo. Eu tenho na memória assim, de uns 10 anos para cá que começou esse negócio de Halloween, etc. Acho que começou inclusive assim, dando mais ênfase com as escolas de inglês, né? Eles fizeram isso nos Estados Unidos, não é isso? Eu não lembro disso, não lembro de ter brincado com relação a Halloween. Mas ela surgiu na Irlanda, há 3.000 anos atrás. Era no Festival das Colheitas, ok? Os druidas eram os magos celtas. E eles acreditavam que no dia 31/10... Alguma dúvida aí? Tranquilo? Acho que eu já vi esse filme também, é verdade. Exatamente. Então, eles acreditavam então, para que essa colheita fosse farta, etc. Né? Então, eles acreditavam que no dia 31/10 abria. Olha só, olha aqui. Eu não sei de onde que tira essa imaginação, gente. Eu fico bobo de ver. Eles acreditavam que no dia 31/10 abria a janela que separava o mundo dos vivos e dos mortos. Tá? Bom, se abrir essa janela dos vivos e dos mortos, adentravam os espíritos. Tá? Mas desses espíritos existiam os espíritos ruins e os espíritos bons. E aí o que eles faziam para atrair somente os espíritos bons? Eles colocavam doces para fora de casa. Ai que louco! Eu acho que ele atrai isso exatamente, ele atrai o espírito burdo. Por que o espírito mal não gostava de doce? Mas olha para você ver, eu não sei, sabe, gente, a Bíblia é tão clara, ela não se contradiz, ela fala de tudo, ela retrata de tudo. É tão claro, está aqui na nossa mão, assim, é muito palpável. Eu sou muito mais acreditando na Bíblia do que acreditar nessa besteira aqui. A gente tem que colocar um docinho para fora para trazer o espírito bom, o espírito ruim não. Entendeu? Eu não sei o que eles faziam para sair fora do espírito ruim, né? Bom, ainda bem que quando eu brincava de Halloween, eu só ia na casa que dava brigadeiro. Era mais bonzinho, né? Bom, não tem nada a ver isso aí. Então é por isso que começou essa história de Halloween, tá? Agora é claro, as propagandas, o comércio, as escolas de inglês, principalmente, eles retratam com um bom humor e mostra algo inocente para os jovens. E de inocente, gente, não tem absolutamente nada, tá? Eu sugiro inclusive a vocês, cristãos, ignorem e não compactuem com isso, tá? Porque de inocente não tem nada. Eles querem através de uma coisa. Pode perguntar. Não, que eu ia falar que eles também se fantasiavam de monstros e criaturas estranhas para poder se misturar com os espíritos, inclusive os ruins, para eles não serem tratados. Cara, essa parte eu não cheguei, eu não pesquisei, mas tá falando amém, entendeu? Mas amém, é muito não. bom. Amém não, né? Mas amém porque ela tem pesquisado, ela tem entendido isso. Opa, aí. Eu fico falando de espírito ruim. Vai, então, bacana. Mas é isso.
Mas é muito doido pensar num negócio desse, né? Fala a verdade. Cara, não tem sentido. Mas só que a televisão mostra algo bonitinho, a televisão mostra algo legal, algo engraçado, né? Gostoso, travessuras, né? Como é que é? Brincadeira? Doces ou travessuras. Poxa, a criança que escuta isso aí, eu quero doce, né? E mal sabe que ela está sendo induzida a algo que não é ético, algo que é demoníaco, inclusive. Então, nós vamos retratar isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha só. Todos os valores enaltecidos nas festas de Halloween são contrárias à boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Vocês entenderam isso? Isso aqui eu acho que resume tudo com relação a essa questão de Halloween. Ela é contrária à boa vontade de Deus para nossas vidas. Tá? É que a gente fala que o demônio é espírito é demônio. Exatamente isso. Bom, vamos ver à luz da Bíblia tudo isso aí que eu acabei de falar? O que a Bíblia retrata sobre a morte? Eu não vou pedir para vocês abrirem, não, senão a gente vai demorar muito. Eu senti que vocês não estão ainda com a pegada ali, rápida, né? Eu já estou bom, hein, já de abrir no aplicativo aí. Sobre... Gente, vocês estão muito sérios hoje, gente. Eu vim fantasiado, vim de longe, vim de Pindamonhangaba. Semana passada nós fizemos filme, fizemos festa, tudo aí. Me ajuda aqui, vai, gente. Vamos lá, vai. Sobre a morte. Tem Provérbios 8, versículo 36. Olha o que diz: todos os que aborrecem amam a morte. Sobre bruxaria e feitiçaria. Se Harry Potter tivesse lido Deuteronômio 18:10, ele não teria feito filme. Não, escuta isso. Bruxaria e feitiçaria. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou pratique feitiçaria. Harry Potter não leu a Bíblia. Se ele tiver, essa foi boa, vai. Essa foi. Comunicação com os mortos, também Deuteronômio 18, 11 e 12. Não permitam que se ache alguém entre vocês que façam encantamentos, que sejam médium, consulte espíritos ou mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Olha, confesso a vocês que quando era molequinho eu sou. Mas quando é época de grupo, eu ficava, não sei aqui se é da época de vocês, mas a gente ficava brincando com o negócio do copo. A gente colocava um negócio na mesa assim, o copo começava a andar. Compasso. Tem isso ainda, não? Existe? Charlie. O meu era... O copo mexia. Mas eu acho que era aquele meu amigo que empurrava, cara, é possível, cara. Enfim, mas eu ficava com medo. Fazia as perguntas, ele lá, o copo é pocinho. Não, talvez, não entendi, mas depois não sabe, né? Eu tinha que saber, pô. Era assim ou não. Mas eu, de verdade, eu ficava morrendo de medo. Eu não sabia que isso ainda tinha até hoje. Não, a gente brincava disso. Era muito louco, cara. Olha só, até hoje, né? Só que modernizou, né? Bom, vamos continuar. É que modernizou agora, acho que é isso, né? Mas eu sou da época da loira do banheiro. Ela nunca morre, essa loira. Olha só, amor, se orgulha, eu não sou tão velho assim, viu? Não sei se é a mesma coisa, tem que falar 3 palavrão, dar descarga, é isso? Não sei. Eu não sei. Mas é engraçado, eu acho que a loira agora, ela deve ser, na minha época era loira, hoje ela deve ser uma transexual, né? Nossa! Sei lá, deve ficar modernizada um pouco. Bom, mas voltando aqui, tudo isso para dizer para vocês que a prática disso, ela é repugnância. Olha a palavra que a Bíblia traz. Tem repugnância para quem pratica essas coisas. E eu brincava disso, meu Deus.
Senhor, perdoa, Pai. Eu não sabia, eu era cego. Vamos lá, Deuteronômios também. Ocultismo, perdão, Deuteronômio a gente acabou de falar. Ocultismo, está em Efésios 5, 11 e 12. E não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Ok até aqui? Efésios 5, 11 e 12. Alguém tem alguma versão melhorada aí? Só para que a minha ficou meio confusa aqui. Lê alto. Quem pode ler para a gente? Então vai. Isso. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, provai-as. Porque o que eles fazem ocultos, ou só referir a vergonha. Exatamente. Está vendo? Bom, gente, o mais importante, na minha opinião, para quem quiser anotar aí, para depois ler em casa, está em Mateus 6, 24 e Mateus 12, 30. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Em resumo, quem não é por mim é contra mim. Tá? Então, meus queridos, em resumo, as figuras populares das bruxinhas, abóboras recortadas, duendes, caveirinhas, etc., pode até parecer inocente, mas a intenção dessa inocência, entre aspas, de inocente, é uma espécie de condicionamento, e sem perceber, você está adorando valores satânicos, que são abomináveis diante de Deus. Pense nisso. E não caiam nessa armadilha. E para ficar guardado em suas mentes, eu queria ler aqui Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que faz das suas trevas a luz, a da luz, trevas e... Perdão, vamos voltar aqui. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que faz das trevas luz, a da luz trevas, e faz do amargo doce, e do doce amargo. Ok? Eu acho que era isso que, resumidamente, eu queria retratar com vocês, com relação ao Halloween e afinados. Mas em resumo, gente, a gente tem que tá sempre atentos, de olhos abertos, porque o mundo, ele prepara muitas armadilhas para a gente, ok? Para vocês, para mim, para todos nós, tá? E a gente tem que ter expertise, a gente tem que ter o conhecimento bíblico, a gente tem que trazer para a luz todas essas questões, para que a gente não caia nessas armadilhas, tá? Porque senão, em nome de Jesus, você cai aqui, você aceita isso, você aceita aquilo, e quando você vê, você já não está mais nem na graça, você se perdeu no caminho. Aí o sacrifício de Jesus perderá o sentido para você. Você vai achar que é uma mera historinha, e aí, meus queridos, a gente não vai se ver agora. Amém? Amém. Então, reflitam nisso, pensem nisso, levem isso para casa. Desculpe a brincadeira aqui da roupinha, não sei se assustei alguém aí, tá? Mas acho que fica até mais bonitinho, né? E é isso, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Eu gostaria aqui de fazer uma oração para encerrar, mas eu gostaria que alguém de vocês viesse aqui orar comigo. Eu não quero pagar e ficar sozinho aqui. Quem que se habilita? Vamos lá. É isso aí, garoto. Vem cá. Vamos orar para que isso seja uma verdade na vida de todos nós, inclusive dessa criançada. Senhor, muito obrigado, Pai, por a palavra que o Ricardo apresentou. E por muitas pessoas ainda passam por certos enganos, Pai, pregados pelo mundo, que com naturalidade jogam essas ideias sobre nossas cabeças, fazendo com que nós meio que nos desviemos do caminho do Senhor. E com isso nós acabamos fazendo não aquilo que o Senhor deseja a nós, Pai, mas sim o que é da nossa vontade, o que produz a morte, o que produz coisas infrutíferas sobre nossas vidas, Pai.
Nós estamos aqui hoje para repudiar tudo isso, mas que nossas vidas comecem a fazer todo sentido agora perante os olhos do Senhor. Amém. E que seja feito tudo pela glória e não do Senhor. Amém, Jesus. É isso aí, gente. Obrigado, viu, gente? Eu vou tirar essa roupa aqui. Obrigado. Vamos lá. Pois não. Ai, meu Deus do céu. Oi? Eu ia te dar um abraço. Nós estamos vivendo um mundo atual hoje em que tudo que é abominável a Deus é normal. E que a gente que é crente, a gente tem que pregar com a nossa própria vida para que a gente possa buscar quem não tem Deus, quem não é a Bíblia, quem Isso não é quer uma ir na dúvida cristã. igreja. Mas esses dias criou uma maior polêmica com um post, porque foi assim, postaram assim. Polêmica com o quê? Uma polêmica, um post no Facebook. Ah, num post? Tava assim. Post. Eu não leio a Bíblia por causa disso, eu não acredito que Deus não ama todas as criaturas. Daí estava escrito assim, ó. Aonde na Bíblia fala que Deus abomina os homossexuais. Aí tava Levíticos, tava tudo lá. E aí deu um maior auê lá com a galera toda. Só que eu sei que a nossa função é pregar o Evangelho, certo? Só que eu pensei comigo que eu achei errado postar. Porque se a gente posta um negócio desse, a gente meio que vai afastar as pessoas de Deus. Porque a gente tem o leite e o sólido. Se a gente manda o sólido, as pessoas não entendem. Eu acho que a gente tem que chamar Deus de forma calma. Tá errado essa pessoa que fez isso? Tipo, Deus abomina. Tipo assim, você vai e fala que Deus abomina sexual. Tipo assim, tudo que no mundo hoje é normal. Eu entendi. Acho que eu consigo responder essa sua pergunta. A questão é a seguinte: se está errado ou não está errado, não cabe a nós julgarmos. O que parece ser é que essa pessoa que fez esse tipo de comentário, ela não deve crer ainda. Ela não é. Deus ainda para ela não é. Eu acredito. Sim, eu acredito que afasta sim, mas só para complementar minha ideia aqui é o seguinte: o que cabe a nós como cristão, todos aqui creem, amém? Amém. Não escutei uns amém aí. Tá, gente tá. Bom, se a gente crê, e isso é uma verdade para a gente, a nossa conduta ela tem que ser muito próxima, se não igual a Jesus, amém? Então, como Jesus trataria assim? Jesus não veio, inclusive, para os pecadores. Ele não veio para quem? Ele veio para os pecadores. E ele tratou de que forma? Amor, exatamente assim. Então, não cabe a nós, como cristãos, julgarmos essas pessoas, e sim falar do amor de Deus, do sacrifício de um Deus para a vida dessas pessoas, inclusive da sua, inclusive da minha, inclusive nossa, né? Então, acho que... Oi? É legal também que o Lucas fala que, por exemplo, se o cara é homossexual, você vai começar a falar de Jesus pra ele e tocando a ferida dele, né? Não, exatamente, porque você vai afastar essa pessoa. Você tem que falar do amor de Cristo por ele. Falar que Cristo morreu na cruz por ele, para pagar os pecados dele. E aí, se ele vier a crer, o processo de santificação, o Espírito Santo de Deus habitando nele, fará mudança, não é a gente. Não cabe a gente julgar. O poste tipo, Você está preocupado com o poste, é Com o isso? poste, eu fiquei procurando um poste. O post. Poste falar. Sabe esse jovem cristão? Sei. Foi postado nisso. E aí uma pessoa leu isso e Então, bafafá, mas dá mesmo. Não foi uma conduta. É muito fácil resolver isso. É assim, o direito nosso... Dá o microfone para ele. Não, na minha voz o direito nosso, como cristão, é pregar, só semear, só prega. Quem vai dar entendimento, quem vai dar o Espírito Santo é Deus. Então, só prega. Não, se você falar de Deus para a pessoa, quem vai convencer ele é o Espírito Santo. com o mundo que a gente viveu. Não é Eu odeio homossexual, tá? Não, mas aí Ah, mas essa pessoa, no mínimo, não tem o conhecimento desse. A pessoa tem que rever o seu conceito. De repente, ela ainda não conhece. Aí eu entrei no comentário e falei assim, gente, Não. assim, não falei isso. Eu falei assim, Deus é amor. Eu falei assim, Deus te ama do jeito que você é. Eu falei assim, eu leio a Bíblia
na verdade, faltou tato uma pessoa que fez um comentário, um post, pelo fato de que ela já chegou expondo que de fato é uma realidade. O Senhor, ele abomina o homossexual. Mas você não tem que chegar pro cara e falar assim, ó, você vai pro inferno. Não, você vai pro inferno. Não, tem que chegar e falar assim, ó, começar a pregar Cristo pra pessoa. Então, na verdade, eu não sei nem se é o caso da pessoa não ter uma experiência com Cristo, mas faltou maturidade para ela, porque certas coisas você fala de pessoa para pessoa. Se você não joga numa rede social que tem acesso a um monte de pessoas que você não tem, Pode sair julgando. você não consegue explicar para a pessoa, para cada um. Então, na verdade, certos assuntos é muito melhor você trabalhar no pessoal, no particular, e não trabalhar de uma forma ampla, porque na forma ampla vai deixar muito aberto para qualquer um. Pensar que esse tipo de evangelho, se você fala assim, afasta as pessoas de Deus, não tem que não. Então, peraí, Não tá errado que se a é gente- fácil, mas pode criar resistência. Presta atenção nisso. Se a gente for discutir sobre o que a pessoa posta, ou não, a gente vai querer ter razão. Tipo assim, o Demetrio postou alguma coisa que eu não gostei. Por exemplo, o Demetrio postou alguma coisa que eu não gostei. Então, eu me sinto